Fala galera do Ruralinos Cast, Tayla aqui falando. Pessoal, nós chegamos ao último episódio do nosso quadro das ODS. Se você quiser assistir os nossos outros episódios, o editor vai deixar aqui do ladinho a playlist com eles, tá bom? No episódio de hoje nós vamos tratar da primeira ODS, da erradicação da pobreza. E para isso nós chamamos uma mulher incrível. Ela é a Nilda Mara, uma cientista social e antropóloga que vai rechear vocês de informação. Embora esse seja o último episódio do quadro, não deixe de nos seguir, que o Ruralino está vindo aí com mais uma temporada com episódios inéditos que estão incríveis. Então se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e nos segue nas redes sociais. E agora o mais importante, vamos com o vídeo. Tudo bem, tudo ótimo, tudo bem, tudo ótimo, maravilha. E hoje, aqui esse podcast especial, com uma mulher também especial, eu tô falando da Nilda Mara. Aqui nos bastidores ela falou um pouquinho sobre o significado desse nome, que é a junção aí do nome da sua mãe, do seu pai, da sua tia, e juntou esses amores todos e veio você, essa mulher, com essa garra, com essa força, com essa inteligência, com esse olhar tão perfeito. Muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Ela é cientista social, antropóloga, gente, olha que chique, antropóloga, ativista em uma das principais vozes quando falamos sobre justiça social. Nilda Mara, falamos sobre justiça social. Fala um pouquinho pra gente sobre isso tudo que eu falei agora aqui. Nilda Mara, cientista, antropóloga. Primeiro, como que começou a sua trajetória também, né? Sim, primeiro agradecer muito o convite de vocês, de todo mundo que organizou o podcast, pra gente estar aqui conversando. Eu acho que vai ser muito rico, vai ser muito importante a gente trocar sobre isso. Como eu tava falando aqui no início, antropólogo parece chique, né? Todo mundo acha chique, mas é isso. Todo mundo fala isso. Eu acho que é um olhar diferente para a sociedade, para as relações sociais e para as pessoas vivendo em coletivo, né? Como que as pessoas se organizam na sociedade para fazer acontecer cotidianamente, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho atualmente, né? Como coordenadora de pesquisa da iniciativa PIPA, e tem muito a ver com a minha trajetória pessoal também, né? Como você disse, um nome com junções, né, de pessoas que são os meus ancestrais, que são pessoas que chegaram antes de mim e que fizeram, tornaram possível que eu esteja aqui hoje nessa conversa. E enfim, então acho que é importante dizer isso também. E agradecer pelo convite, porque é isso, é sempre bom voltar à Rural, né, onde eu me formei em Ciências Sociais, estudei aqui durante 7 anos, né, mais ou menos, fazendo a graduação e o mestrado em Ciências Sociais, e agora, atualmente, eu faço doutorado na UERJ, no Rio. Nossa futura doutora. Eu vou repetir, tá, gente, que a gente falou aqui antes dos bastidores, como que é bom uma mulher falar para outra mulher, doutora, seja bem-vinda, doutora, né? Não é só pelo título, mas pela trajetória, né? Que antes esse título era um título muito machista e era um título para a elite. Hoje, assim, eu acho que a mulher vem conquistando seu espaço, a mulher preta vem conquistando seu espaço, e é muito bom olhar para você e falar que você vai ser uma futura doutora, né? E também falar um pouco sobre a minha pessoa dentro dessa realidade. E você falou de ser antropóloga, né? A gente sempre acha que a antropóloga está muito longe da gente, né? É a pessoa que estuda a história, ou a pessoa que estuda o passado. Não, eu acho que é todo esse envolvimento, né, Nil? Todo esse envolvimento, né, da sociedade, do que nos rodeia, né, e falando sobre isso, sobre o que nos rodeia, você falou muito bem e você encheu assim os lábios, a boca para falar pipa. Durante as minhas pesquisas eu fiquei pensando, não, o que será pipa? Pipa, será que é uma junção de algumas palavras? Será que vai juntando, um movimento, pipa, e você, não, pipa mesmo, propriamente dito, né? Pipa, aquele brinquedo, né? Que exatamente. As crianças da periferia usam. E de onde que veio isso? Bom, a iniciativa PIPA ela surge em 2019, né? Uma organização relativamente recente para o tamanho que a gente tem hoje em dia.
ela surge de conversas, né, entre amigos que têm um olhar diferente para a perspectiva sobre o mundo, né? Sobre o que os cerca, né? Pessoas de diversas cidades, né? Regiões do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste em Campo Grande, mas pessoas que queriam reposicionar a filantropia a partir do contexto periférico. Você falou agora aqui que é 2019. Isso. Gente, tem tanta coisa, né? Tem tanto movimento, tem tanto envolvimento. Exatamente. Eu pensava que fosse um pouquinho mais velho. Isso, e a partir de uma galera que trouxe um olhar para as organizações periféricas, né? Entendendo que essas organizações estão promovendo a transformação social. Então, se a gente está aqui conversando sobre erradicação da pobreza, né, pensar em como essas organizações olham para os seus próprios territórios e defendem os seus territórios, né, e como que isso tem sido feito com pouco recurso. Então, quando esses jovens, esse grupo de amigos periféricos, enfim, pessoas negras também, olham para isso, eles falam: opa, peraí, a gente precisa fazer com que essas pessoas consigam dar continuidade a essas propostas de transformação social, de mudança do contexto da realidade em que elas estão inseridas, né? Então, o próprio significado da pipa mesmo, né? Que você falou, né? Que a pipa, ela voa, né? Ela tem essa trajetória. E tem a coisa da linha também, né? De você soltar e você ter esse controle, né? E você tem controle daquele objeto, você pode ter o controle. Então eu acho que a iniciativa Pipa, ela deixa bem claro isso também, né? Que você pode ter o controle daquele recurso, você pode ter o controle da sua vida. Então é muito interessante isso, Nil, você falar sobre isso, sobre esse controle. O próprio objeto. Queria até que você repetisse, assim, para as pessoas que vão depois se conectar com a gente através desse podcast, desse significado, né, da pipa, né, que é um brinquedo que é muito usado pela... exatamente isso. É isso, é o olhar para o que está no alto, né? É se manter voando, e é um objeto muito presente no céu das periferias, né? E faz parte do cotidiano dessas pessoas, até também uma forma de lazer muito importante, que é uma pauta também que a gente tem levado, né? A periferia não só trabalha, né? A periferia também tem que se divertir, a periferia também tem que ter lazer, tem que ter espaço de troca, de experiência, de conhecimento, enfim. Então, é importante trazer isso também. Mas é isso, olhar para a filantropia de maneira que eu vou trazer aqui mais à frente o que é essa filantropia também, mas é isso, né? Olhar para esse contexto da circulação dos recursos e pensar, ele pode ser destinado, ele precisa chegar, ele precisa ser descentralizado, né? E precisa chegar a territórios periféricos de maneira crítica e continuada. E esse crítico continuado é muito importante. E consciente, né? Exato, por isso que é um crítico. Tipo assim, a filantropia crítica que a gente tem pautado, que é isso. É essa que entende que para pensar em contextos de pobreza, a gente não consegue fazer isso de maneira pontual. Sim. Isso precisa ser continuado e isso precisa ser estratégico. E filantropia. Isso. A gente quase não se escuta mais essa palavra, porque eu acho que até o próprio vocabulário nosso está sempre em mudança, né? A gente às vezes vê uma gíria, já muda, né? E a gente quase não se escuta mais essa palavra filantropia. A gente escutou muito na década de 60, né? Você lembra? Isso, assim, né? foi quando teve um boom ali, né? Que teve esse boom, 60, 70, 80, então, nos anos 80 se falava muito sobre esse movimento filantrópico. Você pode esclarecer pra gente o que é filantropia? O que é movimento filantrópico? De modo mais amplo, assim, se a gente for colocar assim, por definição, o conceito é basicamente associado a um ethos cristão, né, de caridade, doação, de cuidado com o outro, de cuidado com a humanidade, enfim. E a partir do momento em que essa caridade ela vai tomando contextos políticos e sociais,
e não apenas uma relação direta de assistência, né, do assistencialismo, ela vai tomando essa cara de filantropia, né? E aí, a partir dessa filantropia, se distanciar um pouco da ideia de caridade para que ela seja essa filantropia política organizada em prol de um bem social comum, né? Então, quanto mais ela se aproxima de pensar desigualdade, mudança social, justiça social, porque isso são coisas que exigem tempo, exigem continuação, exigem experiência, né? E estrutura isso sobre o contexto. Sim. Então, não é mais chegar, né? Igual a gente estava falando, chegar e pontualmente fazer uma doação. Obviamente que isso é muito importante, né? Muito importante que tenham pessoas querendo doar pontualmente, porque tem gente que precisa de recursos pontualmente. A gente viu isso muito no Rio Grande do Sul, o ano passado, quando teve aquela tragédia anunciada, né? Que a gente sabe que tem muitas coisas por trás disso. Quando tem as inundações, enchentes no Rio de Janeiro, por exemplo, em diversas áreas periféricas, a gente também precisa de doação. No próprio contexto pandêmico, né? Muita doação, tem um boom ali, então acho que aí também renasce essa perspectiva filantrópica, e depois a gente tem uma coisa que precisa ser encadeada, né? Tipo assim, você nasce de uma coisa, começa a dar esse boom ali na pandemia, e depois a gente percebe, opa, só sobrou as organizações periféricas, porque elas continuam fazendo, porque elas continuam em territórios que são emergenciais por natureza, porque vive em emergência, porque vive com negligência de acesso. Então, as pessoas não estão só pensando em doações pontuais, porque elas estão pensando no dia a dia, mobilidade, educação, te tudo, né? Nessa trama, né? Para você estar sempre ali, né? Para você não ter acesso a recurso, para você... E você tá sempre pedindo, e você tá sempre recorrendo àquele grande doador, né? Então tem muito essa ideia também da branquitude, do que tá ali. Então é isso, né? Enquanto uma mulher negra também ocupar esses espaços muitas das vezes muito conflituoso, né? Pra gente mesmo, né? Porque você chega, você leva um susto, caraca, como é que eu me comporto nesse lugar, não sei o quê, né? Aqueles lugares que a gente não... O que eu falo? Porque é isso, e a filantropia, ela tem vários... Ela é muito ativa, né? Tem vários eventos, também, né? Fóruns, congressos, espaços dos filantropos debaterem sobre a filantropia que eles estão praticando. E aí que entra a iniciativa Pipa, apontando, né? Assim, olha, isso que vocês estão dizendo precisa ser dialogado junto com as periferias, porque os sujeitos periféricos, eles têm muito arcabouço para debater sobre essa filantropia que vocês estão querendo falar, estão debatendo, estão produzindo conhecimento também. Exatamente. Vamos inserir esses sujeitos para dentro desse processo. E aí a gente tem várias formas de fazer isso que a gente vai conversando aqui, que são formas de se pensar erradicação da pobreza nos contextos periféricos, né? E de um modo geral. Então, democratização de recursos envolve a capacidade de perceber que sujeitos periféricos, eles têm voz. Você acha que... Desculpa estar te cortando. Imagina. Você acha que talvez por falta de informação também, né, por falta de interesse das pessoas periféricas também, esses recursos eles demoram a chegar, ou às vezes o investidor não quer investir porque não vai ter visibilidade, né? Você percebe isso pela essa trajetória toda e pela iniciativa Pipa? Você consegue perceber que alguns investidores dizem, não vou investir naquela periferia ou naquela comunidade porque a gente não vai ser visto? Com certeza. Que não vai trazer a visibilidade necessária. O que a gente tem feito a gente produz pesquisa, né? Principalmente na área em que eu atuo, na iniciativa Pipa, a gente produz conhecimento através de pesquisas e criando metodologias metodologias quanti e quali para evidenciar que existem muitos projetos nas periferias. E esses projetos, eles estão sendo tocados com pouco ou nenhum recurso. E depois disso, a gente entende que tem que haver um movimento de arriscar
em coisas novas dos próprios filantropos, né? A gente evidencia que existem projetos em que as pessoas estão tocando e que eles têm muito potencial e já estão acontecendo mesmo com pouco dinheiro, com pouco recurso. Imagina se o dinheiro chega, o que acontece? Então é preciso haver também uma quebra de velhos hábitos, hábitos culturais históricos, também, culturais, estruturais da nossa sociedade, que faz com que esses sujeitos eles não sejam dignos de confiança. Porque como que eu vou dar um montante de dinheiro na mão dessas pessoas? Qual é a capacidade que eles têm de gerir isso? Então aí tem muito controle, então é muito burocrático às vezes quando o dinheiro chega. Sim. Então é um debate nosso também que ele seja menos burocrático, porque você precisa soltar um pouco, né? Dar linha na pipa, né? Isso. Então, e é isso. Ao mesmo tempo, isso para isso conseguir, para movimentar esse cenário, né? Então o que a gente vem fazendo é isso, né? E pensando que a partir do momento que você fala, olha, eu confio nessas pessoas, você também tem que dar o espaço para que essas pessoas também estejam atuando na filantropia como tomadores de decisão. Eu acho que mais pra frente a gente vai falar sobre relações de poder, né? Vamos, tem muito a ver com a conversa de hoje, que é isso, você não tem como pensar que pessoas que não vivem ou nunca estiveram próximas dessas realidades entendam como que funcionam as periferias. O contexto periférico, os sujeitos periféricos, eles podem falar por si mesmos, né? Essa coisa de dar voz, ninguém precisa dar voz, você precisa ecoar vozes que já existem. E elas podem ficar muito mais altas se essas pessoas estiverem em cargos, por exemplo, de poder dentro dessas instituições. Se tiverem mulheres negras nos comitês de decisão, nos cargos altos das instituições que ainda são muito brancas, né? Tem vários dados que apontam que são organizações, fundações, fundos, né? Os operadores da filantropia ainda são muito brancos. Então, como pensar a erradicação da pobreza se pessoas que nunca estiveram nem próximo de entender o que é a pobreza? Né? O que é pensar lazer, educação, porque é isso, pensar a filantropia crítica continuada é pensar isso de maneira ampla, né? Equitativa. Entender, né? Então é isso, por mais que seja importante doações pontuais, não se muda educação, educação precarizada. Não se muda mobilidade precária, não se muda, né? Não se muda contexto de insegurança, né, urbana, porque insegurança alimentar, porque essas coisas são é como se fosse uma grande bola de neve. É continuada, né? E aí tem a ver com o Estado, né? Óbvio que não é só a filantropia, nem só os filantropos culpados por isso também. Tem aí tem todo um sistema de ausência envolvida nessa trama, que é uma teia, né? E aí é isso. Talvez alguns pesquisadores consideram que a filantropia ela chega na lacuna do Estado. Porque é isso, né? Quando surgem os grandes movimentos de caridade, os movimentos católicos lá atrás, e aí agora a gente tem essa coisa, estamos aqui debatendo esse outro lado, né? Essa outra percepção sobre a filantropia, um pouco mais alargada, um pouco mais distante dessa versão da caridade, da religião, não sei o quê, né? Que é isso que nós temos de modelo filantrópico atualmente. Essas pessoas, esses contextos, eles precisam caminhar junto com essa. É isso. Se você chega nessa lacuna, por quê? Porque já não tinha. Tem uma carência, já tem uma carência estatal, carência de políticas públicas. Né? Porque pobreza, ODS, tudo isso tem a ver com política pública, tem a ver com o Estado. E aí a filantropia entra muitas das vezes nessa brecha. E aí o que vocês vão fazer com essa brecha? Como que nós vamos conversar sobre uma brecha? Como que a gente vai aproveitar isso? Para que isso seja de fato um movimento sistemático, né? A filantropia ela precisa estar. Por que a filantropia, a agenda filantrópica, ela precisa ser pensada a partir da agenda periférica, porque as periferias elas ditam a temática que está em alta. E é engraçado que é necessária, né? Sempre foi o contrário, né? Eles já trazem
um esquema modelo pronto, né? exatamente. Já traz um modelo pronto, já traz um esquema, ó, a gente tem isso aqui para dar para vocês, e aí vocês se viram agora. Só que a realidade não é essa, né? Você vê, como bem você falou agora aí, tem todo um funcionamento naquela periferia, tem todo... a própria periferia já tem a sua identidade, já tem a sua autonomia. Olha, aqui já funciona isso, já funciona aquilo. Então, não é a gente se adaptar a vocês, é vocês se adaptarem a gente, porque a gente já está aqui. Exatamente. Né? Nós já estamos aqui. Isso. E tem uma coisa nisso que você traz que é extremamente importante. Por quê? Porque é justamente esse tipo de pesquisa que a Pipa está produzindo, que é dizer o que acontece quando se insere pluralidade, ou seja, pessoas, quando se insere raça, gênero, né, território, para dentro da tomada de decisão sobre esse formato. Por quê? Porque a gente vai ser diferente. Porque nós temos muita propriedade, né, os sujeitos periféricos têm propriedades para decidir como será a melhor forma de fazer isso. E não é só a decisão ali, né? Exatamente. Uma decisão ampla, né? Uma decisão ampla. Não só na periferia, mas fora da periferia também, né? Eu gostei muito do que você falou, depois eu queria até que você repetisse, em relação a dar a voz. Eu gostei muito desse comentário. Você não dá a voz, né? A voz já existe, você apenas dá estrutura, dá caminhos, meios para que essa voz fique mais ampliada. Exatamente. Gostei muito do que você falou. A gente geralmente fala isso, dá a voz às mulheres, dá a voz às crianças, dá a voz aos idosos, dá a voz, né? É isso. Às mulheres. E, Nil, uma coisa que me chamou a atenção também nesse bate-papo nosso aqui, nessa conversa, você falou sobre doação, né? Sobre doações, que filantropia, isso, né, das doações. Tem uma forma, um recurso, um meio das pessoas fazerem essas doações? Como que funciona isso? Eu quero, sei lá, eu conheci uma amiga que mora na periferia, ela faz um curso comigo e eu quero doar para a comunidade dela, sei lá, todo mês 10 pares de sapato. Eu chego lá, toma, é assim que funciona? Como é que funciona essas doações? Como é que a gente acessa a periferia? Se você for um grande filantropo, provavelmente você não vai estar no mesmo espaço fazendo um curso com alguém periférico, né? Porque é isso, né? São universos muito diferentes, né? Por exemplo, a gente tem as elites filantrópicas, que são os grandes investidores, né? Sociais, né, que são famosos, enfim, não precisa citar, mas é isso, são grandes riquezas, donos de grandes riquezas, grandes fortunas, né, que doam grandes montantes para os operacionadores dessa filantropia, que são fundos, fundações, né, institutos, que estão dentro, né, ONGs de um modo geral, que vão meio que funcionar como mediadores de para onde vai esse recurso. Mas aí a gente está falando de um montante que não é individual. Porque se você é um ser humano individual, você quer doar, mais simples, né? Se você quer uma pessoa, se você é um indivíduo e quero doar para Elaine, eu posso chegar na Elaine e doar. O negócio é a Elaine me achar que eu tô querendo, né? Entender que essa é uma questão minha, que eu tô querendo te ajudar. Isso pode ser mais complexo. Mas se eu quero ajudar a Elaine, eu consigo... Por isso que eu levantei essa questão. Isso. Porque tem grandes investidores que eles chegam, a gente quer doar porque a gente percebeu. Não é bem assim. Não é assim. Acho que tem que ter muito, essa pesquisa. Inclusive, eu acho que é isso que a gente tem dito, assim, porque se fosse simples assim, os recursos estavam lá. Porque esses grandes investidores, eles não vão nos contextos de pobreza, de precarização extrema para entregar dinheiro na mão de ninguém. Isso daí não acontece. Acontece de investir em projetos sociais que estão sendo mediados por algumas pessoas. Óbvio que deve acontecer em algum lugar, enfim, né? Estamos falando de uma coisa mais ampla. A iniciativa Pipa tem esse acesso também? Aí o que a gente faz o que nós temos acesso? Temos acesso aos operacionadores da filantropia, né? Aos que estão mediando esse contexto. Então,
vocês conseguem viabilizar que esse recurso chegue de maneira equitativa a esse território que tá precisando? A partir desse tema, vocês podem dialogar com esses doadores para dizer que esse dinheiro ele não vai ser investido de maneira dura, engessada ou talvez burocrática, ou talvez para aquele tema que ele achou que era importante, mas na verdade vocês que estão aqui mais próximo da ponta, né? Porque é isso, a gente tá falando mais próximo, mas nem tá próximo, porque isso ainda é um debate que tá caminhando. Por mais que a gente esteja falando de avanços, ainda é um contexto difícil para as próprias fundações, que são compostas por elites também, né? Por pessoas brancas, por homens majoritariamente. Então, diferente das periferias, diferente das organizações periféricas, que são em sua maioria mulheres, né? Depois eu trago aqui, acho que né? Mulheres negras, enfim. Né? E aí a gente tem essa questão de dizer, tipo, olha, vocês que têm acesso a esse recurso, né? Podem viabilizar que ele seja mais democrático, né? A forma com que ele vai ser doado, o jeito com que ele vai chegar nas periferias, ele pode ser para a temática que você está identificando. Mas como que você vai fazer isso? Se você também tiver sujeitos periféricos dentro das suas fundações, dentro dos seus comitês, dentro dos seus conselhos. Então é como se fosse um ciclo, entendeu? É um ciclo. Você precisa começar entendendo que você precisa mudar a sua percepção, inclusive a percepção sobre mundo, a percepção sobre quem faz transformação social nesse país, e depois você arrisca, você quebrando esses antigos ciclos de confiança e fala assim, não, eu vou arriscar nessa fundação aqui, porque eles têm uma percepção mais progressista, mais legal, não sei o quê, e tudo bem, eu vou deixar esse tema aberto aqui. E essa fundação, ela tem que estar com esses sujeitos periféricos fazendo parte desse cenário, porque o grande, o encabeçador mesmo, o dono do dinheiro todo, ele não vai ficar pensando sobre isso. Mas os fundos que estão operacionalizando isso, eles precisam também trazer para dentro do seu corpo profissional, enfim, pessoas negras, mulheres, pessoas periféricas, LGBTQIAPN+, porque essas pessoas vão saber dizer o que está acontecendo na periferia, porque essas pessoas são personificam pessoas periféricas. Então elas vão falar, olha, talvez elas vão poder ir lá, mesmo que elas, né, não exatamente vivam naquele território que vai receber o dinheiro, até porque aí seria meio antiético, mas assim, você sair de um contexto periférico sendo uma mulher preta, negra, ou qualquer uma mulher negra, uma mulher um homem negro também, né, enfim, e você voltar para aquilo, para dentro daquela fundação com poder de decisão para dizer, olha, pelo que eu saiba, erradicar a pobreza, pensar em desigualdade, não é exatamente assim que se faz, porque talvez essa pauta nem seja a pauta essa forma de levar essa pauta, porque tem isso também. A gente não está falando necessariamente da temática que está sendo doada esse dinheiro, mas a forma. A metodologia está sendo discutida pela People. Nós estamos discutindo a metodologia para se fazer chegar esse dinheiro. Então é isso, quando a gente fala assim, olha, qual que é o melhor jeito? O melhor jeito é com participação dessas pessoas, né? A gente está agora para lançar uma pesquisa sobre financiamento participativo, está no forno ainda. Mas o financiamento participativo essas fundações, essas instituições doadoras, elas precisam ter etapas em seus processos de doação, porque é isso, ninguém pega o dinheiro e doa, não é assim que funciona, é assim, tem cada etapa. Mesmo que elas não estejam exatamente planejadas e perfeitas e não é tão mecânico assim, existe o planejamento, existe a seleção, existe se vai ser edital ou não, se vai ser projeto, se o projeto vai estar já desenhado para uma área ou se vai estar em aberto, como que vai ser a prestação de conta, existe a decisão de quem vai receber. Então todas essas etapas, se você inclui a equidade, não vou nem ficar citando tudo, mas é isso, se essas etapas são mais equitativas, elas, por consequência,
tende-se a imaginar que esse dinheiro também vai chegar de maneira mais equitativa, continuada e crítica aos territórios. Porque acho que não existe também, né, você está me falando aí, uma pessoa que não viveu aquela experiência, que não sabe como que é viver aquela experiência e falar sobre a experiência, né? Eu por exemplo, né, eu sou professora, eu não vou chegar num restaurante e chegar lá assim, olha, hoje eu que vou cozinhar, porque eu não tenho experiência nenhuma, eu não sei cozinhar, eu não sou profissional da área. Então eu acho que é a mesma coisa, né, Nil? A pessoa chega lá, ó, vai ser assim, vai ser assado. Não, você não viveu lá, você não sabe como é que é, você não sabe a história, você não sabe como é que é o cotidiano, a rotina, né, daquela periferia. A história tem uma escuta ativa, né? Sim, com certeza. Agora, Nil, a gente falou bem sobre essa captação de recursos, né, desenvolvimento. Qual o maior desafio que a iniciativa Pipa tem para inserir isso, né? Para inserir essas informações, para inserir essas pesquisas, para inserir todo esse envolvimento, né? Não só na periferia, né? Que agora a gente vai abrir um pouco mais, mas a própria fora da periferia também, essa conscientização. Qual é o grande desafio para a iniciativa Pipa? Lançar essa proposta, porque é uma proposta muito desafiadora, com certeza, né? Porque quando você amplia a visão de uma pessoa que sempre teve a sua visão tampada, a sua visão pelo sistema, né? Olha, não vai até aqui não, porque se você for até aqui, você vai mexer, e não é bem assim, né? Qual é o grande desafio para a iniciativa Pipa? Antes de responder exatamente qual é o grande desafio, que você falou, né, tipo assim, ampliar para além da periferia. Tem uma coisa interessante na Pipa que o nosso conceito, né, não só na Pipa, mas é isso, né, muita pesquisa também, ciências sociais de um modo geral, existem várias narrativas sobre o que é periferia, né? A categoria periferia, ela é um termo analítico, né? Ela é uma categoria analítica, mais analítica e política do que descritiva. Então, assim, o que é a periferia? Não tem uma descrição. São pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade, marginalização, né? Pobreza. Então, assim, são populações, é uma forma de entender a periferia de uma maneira plural. Então é isso também, são as margens, né? As margens do recurso, as margens do Estado, as margens do que a gente está chamando do que se tiver um centro, essas pessoas elas estão distante. Então é isso, mobilidade, né? Distante em mobilidade, distante em acesso, distante, e aí é isso, a gente está falando de contextos marginalizados. Então é muito amplo, praticamente tudo que não é rico, branco e que não é, né, que não é historicamente privilegiado, enfim, não é tudo que não é elite, que não está nesse contexto. Então é isso, são desde das periferias urbanas, favelas, e periferias rurais, zonas rurais, população indígena, quilombola, ribeirinha, pessoas que vivem em sertões, pessoas que vivem em contextos de atingimento, né, de barragem, tem sua vida ceifada ali por uma tragédia, mais uma dessas tragédias anunciadas. Então a gente está entendendo a periferia, a gente traz a periferia nesse contexto justamente porque a gente está falando de Brasil e de mundo, né? Porque é isso, a Pipa a gente está circulando internacionalmente o debate da filantropia também, né? Então a gente está falando de sul global, então não é a mesma periferia que tem aqui, não dá para engessar e levar para lá, mas é isso, a gente traz o contexto de territórios marginalizados socialmente. Esse conceito também, dizer que periferia é favela. Porque o próprio termo ele surge da relação urbana. É muito mais do que isso. É muito mais do que uma própria comunidade. Isso, muito mais do que isso. É porque é isso. Pensar, a gente tá ampliando isso, mas é isso. Já existem pessoas que pensam, né, no universo acadêmico, inclusive, que pensam sobre esse contexto de maneira mais ampla, né, a periferia de maneira ampla. Mas é isso, o grande desafio, eu diria que é justamente que o dinheiro chegar, né? Um grande problema é o dinheiro não chegar.
Mas algumas coisas a gente vem apontando, né? Por exemplo, quando a gente fala essa lógica de investimento que a gente tem atualmente, ela vem perpetuando desigualdade de raça, gênero e classe, né? E contribui para que esses grupos periféricos não tenham acesso a recursos significativos para realizar os seus trabalhos. Então é isso, nem dizendo que não tem nada, mas dizendo que nem sempre é significativo. Por quê? Em 2022 a gente lançou Periferias e Filantropia, que é uma pesquisa nossa, está disponível no nosso site, enfim, quem entra no nosso Instagram da Iniciativa Pipa também consegue acessar. Ela foi feita em 2022 e ela foi para a rua em 2023 com dados sobre as 5 regiões do Brasil, e o objetivo era justamente mostrar esse descompasso entre o recurso que circula na filantropia e o recurso que chega, né, a quantidade que chega para essas pessoas que de fato estão promovendo justiça social e de frente ali, né, no enfrentamento às desigualdades nos territórios. E aí a gente constatou aqui, por exemplo, os dados para materializar, né, por exemplo, um pouco essa fala mais concreta, 45,8% das organizações contam com menos de R$5 mil por ano para tocar suas ações. Isso, a gente ouviu mais de 600 organizações no Brasil. Isso significa que se a gente dividir esse valor por 365 dias do ano, a gente tem R$13,70 por dia. Isso é quase uma caixa de leite, um dor café, em algum lugar, numa capital, uma caixa de leite, para você bobear, para você tocar uma organização voluntariamente, pensando em estrutura, pensando em recursos humanos, em estruturação, exatamente, material, toda a parte operacional, que a gente sabe que não é pouca, que é muito custosa em tudo, né? Não só em dinheiro, mas também em tempo. E a gente está falando de sociedade capitalista, então tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, é verdade. Então, exatamente, é aquela máxima. Então, é um valor quase que irrisório. Então, os desafios, eles têm sido exatamente esse. Tanto que o nome da pesquisa é as barreiras de acesso. Mais pra frente a gente traz o Guia das Periferias para Doadores, que é meio que uma resposta a isso, todas essas perguntas, para dizer para os doadores, olha, nós temos aqui formas de você fazer com que esse dinheiro chegue, porque não está chegando, porque a nossa primeira pesquisa aponta isso, esses dados estão apontando isso, e agora a gente está aqui falando que tem alguns passos que podem ser feitos para diminuir essas barreiras, né? Então, a gente traz o Guia das Periferias, que também é outro material que veio para ser que é próprio da Pipa também, né? A Periferias e Filantropia é uma parceria. A gente acessa pelo site da Iniciativa Pipa, que tá super atualizado, tá lindo. Sobre isso também, isso. Sobre, né, como a gente acessar, como isso, e nas redes sociais. Né, e a gente está circulando muito justamente por isso, né? O que a gente tem feito é a produção de conhecimento e ocupando espaços, né? A gente fala muito sobre isso, a gente está produzindo pesquisa sobre isso e criando modelos metodológicos também agora para a gente disponibilizar para doadores que estejam dispostos a fazer diferença nesse cenário. A Pipa acaba sendo uma intercessora, né? Acaba sendo aí um facilitador, né? Exato. Então, olha, eu tenho aqui tem um cadastro, as instituições, né, as associações, as ONGs fazem um cadastro com vocês, se associam a vocês, ficam perto de vocês passam a conhecer essas pessoas, passam a ter acesso a tudo que está funcionando, né, no sistema delas. E vocês também têm essa outra informação. Olha, a gente tem aqui um investidor que tem todo o perfil para poder. Então vocês fazem essa ponte. Tipo, dá um match, né? Um match. Isso mesmo. A gente ainda tem muitas tentativas para serem feitas de aproximação que a gente tem feito, né, com os territórios periféricos, porque atualmente, por incrível que pareça, a gente está mais próximo da filantropia, porque a gente está fazendo um debate, uma disputa política, narrativa, intelectual, então a gente precisa
meio que gritar no ouvido desse pessoal, tipo, olha ali. Incisivo, exato. E aí é isso, tudo com um jeitinho, com uma malemolência, construindo coletivamente. Já tem outras organizações pensando isso, né? A gente dá um pontapé nessas narrativas, né? A Pipa é pioneira nesse debate, então é isso, a gente fala isso com muito orgulho, mas a gente também fica muito feliz que outras organizações estejam surgindo para pensar esse cenário, porque quanto mais vozes ecoando, melhor e mais fácil a gente conseguir mudança, porque a gente está falando, né, enfim, de um contexto de disputa, né? Mas a intenção é que seja isso mesmo, que funcione como um facilitador, um match e tal. E a gente vem construindo para ambos as possibilidades, né? E a gente falou sobre, perguntei sobre como doar, e você falou muito bem aí. Quem está agora nos ouvindo, né? Está ouvindo aí no nosso podcast, Brandcast, mais uma vez quero aqui agradecer essa oportunidade, né, de estar hoje aqui com a Nil, de estar aqui nessa instituição que formou tantas pessoas, né? E eu também já fui da Rural, então voltar aqui hoje está sendo muito sempre bom. Nostálgico e bom. Muito bom. E como fazer essa doação? Como inserir essa doação? Como engajar esses doadores? Você bem falou aí, né? Que vocês têm essa ponte. Mas como que é isso? Ficou uma curiosidade. Como que faz isso? É reunião, né? Você falou que... Você fala dos filantropos doarem? Isso. Tem que querer. Né? Eu acho que é isso. Tem que ter um mapeamento, tem as pesquisas. Tem uma formação, tem palestras, porque a própria filantropia produz, o seu conhecimento, né? As suas fontes de conhecimento a partir dos congressos, das mesas, dos fóruns, né? E tem as redes, né? Tem como você... essa é a grande pegada também, né? Você se aliar a pessoas que já estão fazendo, porque ninguém vai inventar a roda, né? Já tem um monte de gente fazendo e pensando mais à frente, e você pode ir no mesmo caminho. Do mesmo jeito que faz as doações diretas ali, virou uma prática, as doações mais equitativas, com sujeitos mais plurais, para o recurso chegar na periferia, existem pessoas que já estão pensando isso também. Então acho que tem que criar uma rede de contribuição e colaboração para que isso continue acontecendo. Geralmente os filantropos, eles têm nos seus sites uma aba, né? Isso na prática ali, né? Isso não é uma coisa que a gente tem, porque nós não somos doadores, mas é isso. As organizações que são doadoras, elas têm geralmente um espaço para isso, e um espaço para, quando o edital está aberto também, as pessoas tentarem. Alguns têm espaço para tirar dúvida, e é isso, né? As organizações conseguem encontrar dessa forma, e geralmente a filantropia fica lá esperando o pedido, e não o contrário, né? E aí eu acho que essa é a grande mudança, que os filantropos estejam atentos a essa mudança de cenário, para que eles tenham um olhar mais justo e democrático, né, para a forma com que está sendo feita a doação. Porque justamente isso, por enquanto, ainda é o dinheiro aqui, um monte de gente desesperada correndo atrás. E essa não é a lógica que a gente considera como sendo uma filantropia mais alinhada com pensar combate à desigualdade e pensar de fato em transformação social, entendeu? Essa não é a filantropia que vai conseguir fazer isso, mas ela está fazendo. De um jeito ou de outro, já está acontecendo. Mesmo que seja devagar, existe muita coisa que já mudou dos últimos dados para cá. Sim. Mas é isso, tem muita coisa para se fazer ainda, e eu acho que a gente está nessa missão aí. E como acessar a Pipa? Vocês têm um local fixo? Vocês têm Nós não temos um escritório fixo. Nós somos pessoas, né, que trabalham de várias regiões do país, de várias cidades periféricas ou não. E a gente trabalha em home office, e nós temos as nossas redes sociais. Temos o LinkedIn, temos o Instagram, Iniciativa Pipa, tudo com esse nome.
que todo mundo pode seguir, né? Pode conversar com a gente, pode falar com a gente no individual também, comigo, com outras pessoas da Iniciativa Pipa, com os diretores, né? O Gelson Marcelli, com as assessoras. E o nosso site também. Acho que é isso, por enquanto. Aí temos o YouTube também que está sendo reativado, temos proposta de ter outras redes também, mas por enquanto é isso, né? Principalmente o Instagram, o LinkedIn e o nosso site. Ótimo. Então, quem quiser acessar, gente, fazer assim, olha. E o pessoal vai editar, vai colocar aí o link, o Insta. Então, acessa lá, se inscreve no canal. Eu acho que isso é muito importante, você ter acesso à informação, você estar próximo dessas iniciativas, porque você estando próximo, você conhece um pouco mais sobre o movimento e acho que amplia também os seus pensamentos, amplia a sua forma de ver a sociedade, amplia o teu próprio movimento dentro da sociedade que você vive. Quando você tem acesso à informação, né, fica muito mais fácil e fica muito mais esclarecedor para você entender como que a periferia se movimenta também e que as pessoas não têm que ter medo da periferia, as pessoas precisam ter acesso a ela sim, assim como eu sempre falo, que a minha formação primária, eu sou bailarina clássica. E quando eu fiz o balé, eu saí da minha periferia, né? E fui para uma escola. Faz esse movimento, né? Faz esse movimento. E teve uma vez que foi ao contrário, o movimento foi ao contrário, né? Umas amigas minhas, né, faziam balé comigo, foram para minha casa. Então, essa troca também, as pessoas precisam ter acesso à periferia, né? As pessoas... E a periferia também tem que ter acesso às outras pessoas. Essa troca, que você falou muito bem sobre a equidade, né? Da gente entender que nós somos seres humanos, nós não somos espécies diferentes, né? Somos seres humanos, somos pessoas que somos muito criativas. E o brasileiro também, eu acho que o brasileiro carrega no sangue dele essa criatividade. Até ganhou um prêmio agora, recentemente, como o país mais criativo do mundo. Então, a criatividade não está ligada só fora da periferia, mas principalmente, eu acho que principalmente na periferia, né? Que a criatividade reina, né, na periferia por essa luta constante de conquistar um espaço, de conquistar um estudo, sim, de conquistar uma bolsa de estudo, de conquistar, né, o seu trabalho. Então eu acho que tem que ter mesmo essa conexão. E o Pipa faz muito bem isso, essa conexão, essa ponte entre as duas realidades. Uma que precisa muito, a outra que não precisa, então pode haver essa troca, né, dos recursos, das doações. Então eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso, a buscar essas informações, a estar mais próximo do Pipa. Você falou, né, que tem outros movimentos, mas quando a gente se aproxima do Pipa, tudo fica mais esclarecedor, porque o Pipa traz isso pra gente, esse esclarecimento, né? Olha, aqui acontece dessa maneira, e você pode atuar lá, você pode ajudar dessa maneira, porque a gente tem acesso, porque a gente faz com que a voz dessas pessoas ecoe e fique mais alta para todo mundo ouvir e entender como que é a realidade deles. Bem, a mensagem final, né? Todo mundo fala, já está chegando no final. Eu, por mim, ficava aqui a noite inteira conversando com você. E tinha muito mais coisa para falar, para perguntar. Mas, de tudo isso que a gente conversou, o que você deixa? Não é mensagem, não. Eu acho que mensagem, eu acho que você também ficaria muito tempo aqui se fosse falar de mensagem. Tudo foi a mensagem já, né? Que espero que todo mundo escute a mensagem. Tudo foi mensagem, é verdade. Tu já foi com formação, com certeza você impactou a vida de alguém, quem vai escutar a gente depois, quem vai ouvir a gente. Espero que sim. Vai ser impactado com certeza, né? Por todo o esclarecimento que você deu aqui, por todo esse leque que você abriu pra gente.
não é só o conhecimento do Pipa, mas o conhecimento próprio dito, né? O que é filantropia, o que a Nil faz, o que é esse papel dela. E como foi vencer tudo isso, né? Como foi vencer essas barreiras de conquistar o mestrado, de conquistar a graduação. Então, com certeza, foram várias barreiras e que você hoje, brilhantemente, aí atuando e uma futura doutora, com certeza. E estamos, assim, ansiosos, né? Você falou que setembro, né? Mas setembro passa rapidinho, já está chegando aí. Sim. Vamos ter uma futura doutora. O que você pode dizer pra gente? Esse finalzinho aqui, que a gente tem mais algumas coisinhas para falar. Tem mais umas coisinhas pra falar? Tem mais algumas coisinhas assim, pequenas. Mas tem certeza? Tem tempo? Tem sim. Eu acho que é isso. Acho que a Pipa vem pensando em formas de reposicionar os sujeitos periféricos para a centralidade e para as agendas prioritárias da filantropia. Pensando muito exatamente nessa máxima que a gente vem dizendo, distribuir poder e não somente riquezas. Isso é uma coisa que a gente vem dizendo muito e realmente tem uma pergunta que vocês fizeram que era com relação a isso, e é isso, é distribuir poder e não apenas riquezas, porque esses sujeitos eles precisam estar estrategicamente reposicionados para o centro dos debates na filantropia. Você pode repetir pra gente? Isso aí que sim. Não só, eu acho que... Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque, de repente, uma mulher agora, nesse momento, da periferia, vai estar nos ouvindo e ela tem medo de assumir esse poder. Ela tem medo, talvez, de não ter essa ousadia. Não, eu posso, eu consigo, eu sou inteligente, eu sou criativa, eu posso me defender. Você pode repetir pra gente? Então, essa é a frase que foi muito importante você falar agora pra gente. Sim, eu acho que... De inserir o poder. Sim, de que distribuir poder e não apenas riquezas. É a nossa intenção. E eu acho que as mulheres negras, as pessoas negras de um modo geral, nós estamos promovendo justiça social, estamos de frente ao combate às desigualdades desde sempre, porque nós somos as pessoas que vivem nesse contexto historicamente. Fomos jogados para esse lugar, né? E a gente está sobrevivendo. Vamos separar. E essa sobrevivência, ela envolve muita luta. Então a gente já tem uma força quase que nata, apesar de eu não acreditar na natureza e a cultura, que são conflitantes nas ciências sociais, mas caminham juntas, né? Mas é isso, a gente tem uma força, uma potência de fazer acontecer, mesmo diante de contextos de extrema precarização. Né? A gente acorda todo dia, trabalha, né? Tem mobilidade precária, educação, a criança, né? Toda uma economia do cuidado, né? Em torno disso, isso falando de mulheres, né? Os homens também, serviços, empregos muitas das vezes subalternos também, né? E tem vários autores e autoras negras para falar sobre isso. Mas se for para falar para mulheres negras, eu tenho certeza que existe uma força que pode ser acionada nesse momento, e o trabalho aqui, o movimento é para que essas mulheres não precisem fazer tanta força. Eu acho que é isso, né? Assim como as nossas ancestrais vieram antes da gente, possibilitando que a gente saia da nossa periferia, que era uma coisa impossível, mas retornar para essa periferia com ciência, com informação, com comunicação, conhecimento, ação, né? Eu acho que é isso, né? Reconhecimento pelo que já está sendo feito, que tem isso também, né? A gente já está sendo feito, sempre está sendo feito. Mas eu acho que é isso. Se houve força, sempre vai haver essa corrente, né? Esse movimento, esse caminho sendo trilhado ali, abrindo essa trilha. Assim. Então é isso. Aproveitem e vão. Aproveitem, gente. Só vai. Se joga, pega a organização, vai caçar recurso. Boa. Se não achar, continua, que em algum momento vai dar certo. Acontecer. Vai dar sim. certo, né?
Muito obrigado. Espero que você tenha ficado feliz com a gente aqui hoje. Sim, gostei muito. Eu também gostei muito, foi muito prazeroso. Assim, eu acho que a gente conseguiu ampliar aí as informações, ampliar o conhecimento. E, gente, mais uma vez, quer acessar o Pipa? Instagram, site. Não consigo, eu quero falar diretamente. Tem como falar diretamente também, né? Sim, pode mandar um direct em alguma dessas redes sociais que a Pipa está disponível. Eles são muito abertos, então não fiquem com medo. Eles não vão responder. Vão responder sim, sou prova disso. Vão responder sim, e-mail. Pode mandar, que é isso aí. Obrigada. É isso. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigado. E até o próximo, se Deus quiser. Até.